É importante, quando a gente fala sobre a qualidade do ferro, lembrar que existe um ferro que se chama de ferro M e um ferro não M. Então, a partir desse contexto que as pessoas falam que tem um ferro que é bom para a gente, que é bem absorvido, e um ferro que não é bom porque ele é mal absorvido. Então, de forma prática, é o seguinte: o ferro M, ele tem uma bolha de proteção ao redor dele. Essa bolha de proteção a gente chama de anel de porfirina. Ou seja, o ferro está no meio, protegido. Isso quer dizer que quando você se alimenta com esse ferro, poucas coisas vão alterar a absorção dele. Na realidade, só o que vai alterar é a ingestão de cálcio. Se você ingere vitamina C, ingerir o chá com esse ferro, não vai atrapalhar a absorção dele. Tá? Esse ferro M, então, ele é absorvido em torno de 10 até 40%. Você consegue absorver desse ferro. Já o ferro vegetal, né, que as pessoas chamam de ferro não M, ele é um ferro que não tem esse anel de proteção, não tem essa bolha de proteção, não tem esse anel de porfirina. Ou seja, ele é muito mais vulnerável aos fatores que facilitam ou que dificultam essa absorção. Então, quando você ingere, por exemplo, esse ferro vegetal com vitamina C, você consegue potencializar essa absorção. Ao fato, se você usa esse ferro junto com cálcio, por exemplo, você diminui esse potencial de absorção. Então, o ferro vegetal, esse ferro que é o ferro não M, ele vai ter uma absorção que vai variar de 2 até 20%, de acordo com o que você coloca ali. Então, existe essa ideia muito um pouco desprovida de contextos matemáticos, que eu vou mostrar para vocês por que eu estou falando isso, de que esse ferro animal vai ser um ferro bom e o ferro vegetal vai ser um ferro ruim. E na realidade a carne é uma junção desses dois ferros. Quando o animal é recém-abatido, do ferro que ele contém, 60% é igual ao ferro vegetal e 40% é esse ferro que é o ferro M, que a gente fala que é bem absorvido. Com o congelamento e o aquecimento, parte desse ferro, que tinha essa bolha de proteção, essa bolha é rompida, então parte desse ferro que vai chegar no prato de quem come vai estar na forma igual ao vegetal, que é o ferro não M. Então, hoje, em termos de absorção média de ferro que a gente tem da carne, essa absorção está em torno de 18%. Quer dizer que quando uma pessoa ingere carne, ela vai absorver cerca de 18% desse ferro. Quando a gente ingere um feijão, a gente vai absorver em torno de 10% desse ferro. Então, a gente vai fazer uma conta aqui para demonstrar essa questão do ferro, que é muito interessante. Então, em 190 calorias, e esse número foi escolhido porque é o que representa uma porção de carne, que seria o máximo que o Ministério da Saúde preconiza para o consumo diário de carne para quem consome. Veja só, em 190 calorias, nós vamos encontrar isso em 100 gramas de carne vermelha. Isso vai ser igual a uma concha de feijão. O que ocorre aqui é que, nesses 100 gramas de carne, nós vamos ter cerca de 1,9 miligramas de ferro. E nós vamos absorver desse ferro cerca de 18%. Portanto, a absorção final desse ferro vai ser de 0,34 miligramas. Ou seja, vai passar do seu intestino para o sangue 0,34 miligramas. Por outro lado, em uma concha de feijão, nós vamos ter 4 miligramas de ferro. E nós vamos absorver desse ferro 10% dele. Ou seja, você vai absorver 0,40 miligramas de ferro. Isso é interessante porque não é errado o conceito de que o ferro vegetal ele é menos absorvido que o ferro animal. De fato, a gente absorve 18% do ferro do animal e 10% aqui do vegetal. Ou seja, é 80% maior a absorção do ferro animal, se a gente for pensar em termos estatísticos. Só que, como tem mais ferro no vegetal, a absorção final vai ser a mesma ou até melhor quando você come o feijão comparado com a carne. E o mais interessante é que a absorção diária que a gente precisa de ferro para manter os níveis bons no organismo é da ordem de 1 a 2 miligramas de ferro. Ou seja, precisa passar do seu intestino para o seu sangue 1 a 2 miligramas de ferro por dia para que você consiga manter suas reservas. Quando você ingeriu o máximo de carne que preconiza o Ministério da Saúde, você ingeriu só 0,34. Ou seja, todo o restante desse ferro vai precisar ser oriundo do reino vegetal. Portanto, para que você possa obter um melhor aproveitamento desse ferro, os cuidados vão ser os mesmos do que se faz na dieta vegetariana. Assim, alimentar ferro para um indivíduo vegetariano ou não vegetariano, isso é feito com os mesmos cuidados, com os mesmos potenciais de absorção do ferro nas duas dietas, porque a maior parte do ferro, inclusive de quem come carne,
vai ser proveniente do reino vegetal. Eu estou deixando uma tabela aqui para a gente dar uma olhada. Essa tabela é o seguinte, eu separei diversos alimentos, essa tabela está na íntegra no Guia Alimentar de Dietas Vegetarianas, segue o link para vocês. E nessa tabela a gente tem diversos cortes de alguns animais, desde as carnes brancas, né, o atum, pescada, sardinha, carne vermelha contra filé bovino, carne bovina colchão mole, fígado bovino, filé mignon, hambúrguer bovino, a carne de frango, peito de frango, sobrecoxa. Então o que eu fiz aqui? Na primeira coluna tem quanto você vai encontrar de ferro em 100 gramas desse alimento. E aqui na segunda coluna está a quantidade absorvida, baseado no fato que a gente vai absorver 18%. Então veja só que interessante, se a gente for pegar, por exemplo, o contra filé bovino que tem 1,7 mg de ferro, a gente absorve 0,31. Sabendo que a gente precisa absorver 1 a 2 mg, que é essa terceira coluna, isso quer dizer que a porcentagem que a gente absorveu de ferro pode ser vista aqui. Então veja só, nesse contra filé bovino você absorveu 15% a 30% do que você precisa por dia. Portanto, falta para absorver, nessa última coluna a gente vê, quase 70% a 85% do ferro tendo que ser oriundo do reino vegetal. E as carnes brancas, elas são bem interessantes nesse contexto, né? Porque veja só, se a gente pegar um peito de frango sem pele, ele tem 0,4 mg de ferro. Você vai absorver 0,07, ou seja, do que você precisa, você absorveu 3 a 7%. E você vai precisar do reino vegetal para absorver 93 a 96% do ferro que você precisa. Então, o reino animal, ele é claramente um reino que não vai conseguir te ofertar a quantidade de ferro que você precisa. O reino vegetal vai ser a principal fonte de ferro na sua alimentação, comendo ou não comendo carne.